Boa tarde, boa noite ou bom dia. Não sei que horas que você vai assistir a essa aula, mas eu quero orar com você. É a nossa última aula da série Dimensão do Reino e eu quero estar orando com você. Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir o espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, o espírito do Senhor, o espírito de força, de poder e tremor do Senhor. Senhor, nós queremos ter temor diante de Ti. E nós queremos aprender e conhecer os Teus segredos. Pedimos, Espírito Santo, nessa tarde, que você venha se revelar a cada um, Pai. No momento em que eles estiverem assistindo essa aula, que o Espírito deles receba compreensão e entendimento, no nome de Jesus Cristo. É o que eu te peço, na autoridade do teu nome santo e poderoso. Amém. Bom, começando aqui com essa aula, e o que nós precisamos entender, o fato de que nós somos capazes de entrar no céu e nós somos capazes de experimentar o céu hoje. Nós temos tido essa experiência na igreja, né, no local, no templo, em nossas reuniões, muitas vezes, e praticamente todos nós já aprendemos alguma coisa de como se mover no espírito. A nossa aparência no espírito é como o mundo demoníaco te vê. O que quer que você carrega do reino é o que você representa quando você está na dimensão espiritual. Ou seja, o inimigo, os demônios, eles não vão ver você na forma corpórea carnal. Eles te vê no espírito, certo? Então, se você tem bens, coisas que você recebeu no reino do espírito, nas suas buscas, no seu clamor, automaticamente você está corroborado. E o inimigo das nossas almas, que é o inimigo de Deus, ele vai ver isso em você. Então ele vai ver a sua coroa, ele vai ver as suas vestimentas, se você tem anéis, se você tem pedras no peitoral, se você tem patente, se você tem arma, o que você tem, ele vai te ver no mundo espiritual, entendeu? Então ele não vai te ver como você é aqui, como eu te vejo, não, tá? Nós, muitas vezes, não temos nem compreensão, nem noção de como somos no mundo espiritual, mas nós podemos pedir para o Pai, para o Espírito Santo, nos mostrar, ok? Então, o que precisamos carregar são as coroas, tá? Porque uma coroa fala de uma dimensão de autoridade. Toda vez que um rei usa a sua coroa, ele tem domínio sobre a dimensão dele, ou seja, o território dele. Vamos supor, vamos colocar isso sobre uma divisão municipal. Nós temos prefeitos, nós temos governadores, nós temos o presidente. O presidente manda em todo o Brasil. O governador manda no estado. A coroa dele é para o estado. E o prefeito é para o município. Então, digamos assim, que o prefeito, ele nomeia, eu acho que o prefeito é mais legal, ele nomeia as subprefeituras, que são regionais, tá? Então, aquela subprefeitura regional, ela tem um subprefeito, que foi empossado pelo prefeito. Então, ele tem uma coroa para reger Itaquera, ele tem uma coroa para reger Vila Formosa, ele tem uma coroa para reger Tatuapé, entendeu? Você tem uma coroa dentro da dimensão de autoridade que você reina. Ou seja, na onde você se move no mundo espiritual, você tem uma autoridade e essa coroa te dá uma legalidade. E o rei, ele usa essa coroa diante do quê? Dos seus subalternos ou diante do povo. Ou ele pode sair desse bairro e para outro bairro, mas ele é reconhecido como rei daquele outro bairro, daquele outro território, né? Digamos de Itaquera, tá bom? Então ele pode passear São Paulo todinho, mas ele é o que? Rei lá em Itaquera, tá bom?
Da mesma forma, você no mundo espiritual, você tem uma patente, você tem uma coroa. Essa coroa te dá uma base legal de domínio, na onde você se move. Por exemplo, você se move na sua rua, você se move no local onde você congrega com os irmãos, né, que é a congregação. Então você tem uma autoridade. E por que nós temos coroa? E a Bíblia fala de diversas coroas, vou falar só de algumas, tá? Então, por quê? Porque o Senhor, ele nos deu o quê? Uma paternidade. E se nós somos filhos do rei, nós somos reis. Nós somos príncipes. Entendeu? Nós somos reis e rainhas, vamos colocar assim. Então o Senhor está tratando já e olhando lá na frente, futurístico ou eterno, vamos colocar a palavra mais correta, eternidade. O Pai está vendo. Então, se o Pai gera reis, ou seja, se o nosso irmão mais velho é o rei Jesus, automaticamente, se nós nos parecemos com ele, nós somos reis. E Apocalipse 1,6 diz, não está aqui nesse estudo, eu não coloquei, mas veio agora, que ele nos deu como reis e sacerdotes. Então nós temos uma patente, nós temos um legado de autoridade na dimensão espiritual. Então, toda vez que o rei usa a coroa, ele tem domínio sobre essa dimensão que ele está, ok? Ou que ele foi colocado. Cada um de nós fomos colocado num território ou numa circunvizinhança. E nós temos autoridade. À medida que nós tivermos mais intimidade com Deus, mais autoridade nós vamos conquistar. Os 24 anciões prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre. E lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo... Ou seja, lá em Apocalipse 4:10, o que está acontecendo? Esses 24 anciões, eles estão ofertando, dizendo, em outras palavras, para o Pai, olha, nem essas coroas aqui pode nos dar esse privilégio de estar diante do teu trono. Então toma para ti. Eles estão dando como uma oferta diante do Pai aquelas coroas que foi dada por ele mesmo para nós. É interessante isso. Agora veja só, a Bíblia é muito clara sobre essas coroas. E eu não quero aparecer no céu e não ter uma coroa para lançar diante dele como uma oferta, que é o que eu disse a respeito dos 24 anciões. A coroa é a própria coisa que ele te deu para você usar e demonstrar a ele. Então, quando você perde uma coroa, é importante voltar e pegá-la de volta, a sua coroa. Então, qual é o objetivo de carregar uma coroa? Unção relevante, autoridade territorial, habilitação de governança em circunstâncias contra nós. Por quê? A habilitação, eu sempre conto esse testemunho, em 96, quando eu fui ungida pastora, o Senhor falou para mim que ele ia fazer algo para me habilitar no mundo espiritual. Por quê? Porque eu vivia entrando em guerras e eu não tinha nenhuma habilitação. Eu não tinha alguém que falasse assim, olha, você precisa ter uma unção específica ou você precisa fazer assim ou assado. Então, o que aconteceu? O Senhor, ele pegou e ele me trouxe essa unção pastoral para que eu pudesse ter uma habilitação no mundo espiritual como autoridade para fazer as guerras que eu fazia. Identificar quem você é no espírito. A coroa vai te trazer o quê? Quem você é no espírito. Satanás vai bater o olho, opa, eu não posso mexer com esse. Porque ele tem autoridade. Libera o governo e o poder de Deus ao seu redor e na atmosfera. Ou seja, ele libera o governo de Deus aonde você está. Ele libera o poder de Deus na atmosfera. Quando nós vamos para os cultos, nós não vamos lá em busca que, olha, Deus vai falar comigo hoje, Deus tem que falar, porque se Deus não falar, então eu vou fazer acontecer, bababá, bababá. Certo?
O que acontece quando eu me projeto assim? Eu sou ignorante na fé. Ou seja, eu ainda estou andando em trevas e não na luz. Por quê? O meu coração diz, eu vou para o culto para receber algo de Deus. Não, eu vou para o culto, cultuar. Culto quer dizer cultuar. Eu vou levar alguma coisa para o Senhor. Eu vou derramar-me diante da sua presença. Eu vou reconhecer a sua glória e através de mim, que sou a porta dos céus, aqui na terra, vai fluir a presença, a glória, porque eu estou invocando o nome do Pai, Filho e Espírito Santo e eu estou chamando à existência a presença dele. Então a nuvem da sua glória vai vir. Você entende? Então a coroa ela é importante por causa disso. E nós somos reconhecidos no mundo espiritual. É um reconhecimento, o mundo espiritual sabe a sua aparência. Então eu deixei aqui uma passagem bíblica de Atos 19:15, quando aqueles homens foram repreender um espírito imundo e o espírito maligno disse, eu conheço a Jesus e bem sei que é Paulo, mas vós quem sois? Os filhos de Cefas, né? A coroa é símbolo representativo de uma dimensão de governo. Exemplo, um policial, um bombeiro. Bom, se, por exemplo, você não tem carta de motorista e você está andando numa via pública e tem um carro de polícia lá, tipo uma blitz, o que você vai fazer? Você vai ficar apavorado, você não tem habilitação. E se eles pararem seu carro, automaticamente eles são autoridade e você perdeu, não é verdade? Então, um policial, um bombeiro, ele tem uma patente, ele tem uma coroa dizendo o que eles fazem. Eles são uma autoridade. Assim, você também é uma autoridade no mundo espiritual, de governo, uma dimensão de governo você tem para governar. O Senhor nos chamou para governar junto com Ele. Lembra quando eu falo das tribos em torno do tabernáculo lá no deserto? Qual era a projeção? Cada mês uma tribo governaria com Deus. Deus, Ele nunca disse assim, olha, eu quero que vocês fiquem perdidos por aí. Não, Ele queria governar junto conosco, tá? E Apocalipse, na direção das 7 cartas, você vai ver Deus está se reportando, o próprio Cristo falando para João, acerca de quem vencer, ao que fizer conforme o Senhor está falando. Então, o que vai acontecer? Ele está dando direções de governo. Por quê? Nunca foi a intenção de Deus governar sozinho. Ele sempre quis a companhia do homem. Então, você e eu não somos diferentes na dimensão do Espírito. Nós carregamos o governo do céu e toda vez que nós chegamos, o diabo suspira. Chegou? Mas o diabo fez a igreja pensar que nós fôssemos o gatinho e ele o leão. Lembra que Pedro fala que ele anda ao redor procurando só uma brecha para ele poder entrar. E ele anda suspirando como um leão. Realmente. Ele quer fazer você engolir que ele é o leão. Só que ele é um falso leão. Deus manda nós rugirmos. Mas nós fazemos o quê? Miamos. Nós corremos de medo. Nós começamos a nos esconder, sendo que Cristo, Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o verdadeiro leão. E se nós somos imitadores dele, o que nós temos que fazer? Rugir. O que nós temos que fazer? Ir para cima das adversidades, das guerras. Nós temos que ir e fazer o quê? Contra. Nós temos que usar aquilo que Deus ele nos deu. Os demônios, eles sabem quanta autoridade você tem pelo tipo de coroa que você está usando. Isso é muito claro no mundo espiritual. Até mesmo, não só o diabo, até as pessoas, elas vão saber. Porque assim, nós achamos que a autoridade, muitos, entende que a autoridade é tido pela maneira do poder ou do abuso de poder que você usa, ou pelas palavras de terror e medo que as pessoas colocam, tirania, tá? Seria o mais correto. Mas, na verdade, não é isso.
A autoridade, ela é reconhecida pelas pessoas daquilo que você carrega. Você não precisa chegar dizendo, olha, eu sou o fulano, por exemplo, eu sou o evangelista fulano de tal, eu sou o pastor ou o apóstolo. Não. Quando você abrir sua boca, alguém vai pensar assim, essa pessoa tem uma unção específica. Talvez as pessoas já vão olhar e vão dizer, você é um pastor, você é um evangelista, você é um apóstolo, você é alguma coisa no mundo espiritual, porque eu estou sentindo o quê? Que de você está emanando o quê? Poder, autoridade. Você está entendendo? Então, por isso que não só os demônios, fica claro, mas para nós também. E se o diabo pode orquestrar circunstância na sua vida, onde a mão do homem também pode tirar a sua coroa, ele vai fazer isso com certeza. Então você precisa segurar firme a sua coroa. Apocalipse 3:11 diz que eis que eu venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. É o homem carnal e natural na vida dos outros que irá tentar e removerá a coroa através de circunstâncias naturais ao seu redor, para acabar com a sua vida espiritual. Olha, uma das coisas assim que mais nós temos visto nesses últimos anos são pessoas que têm um chamado, vamos supor, pastoral, ou um chamado profeta, ou um chamado para evangelista. E o que acontece? Você sabe que as especificações dos 5 ministérios veio a partir do ano de 2000, por aí, 98 para 99, começou-se a falar dos 5 ministérios. Então, as pessoas têm um chamado pastoral, vamos supor, mas ela ainda não está pronta para isso. Ela precisa ser treinada para ela ser ativada e ungida. O que acontece? Chega uma pessoa que tem menos do que ele e vai lá e joga óleo. Por quê? Porque ele tem uma patente, sou pastor. E ele vai lá e joga óleo. Como não está no tempo e no momento, e Deus ainda nem se revelou para essa pessoa, o que acontece? O diabo vai e coloca um alvo nas costas dessa pessoa. E ele vai usurpar o tempo que ele puder. Por quê? Porque uma unção foi colocada indevidamente. A mesma coisa quando eu falo sobre imposição de mãos. Nós não podemos deixar qualquer pessoa vir e colocar as mãos sobre a nossa cabeça. Por quê? Porque elas podem remover a coroa que está sobre a nossa cabeça. Vamos supor que nós estejamos no impasse e não tem como, você tirar a mão daquela pessoa da sua cabeça. Então, o que você vai orar? Senhor, eu só recebo aquilo que vir das tuas mãos e nada vai ser roubado de mim. Eu não aceito nenhuma conexão vinda dessa pessoa. Somente aquilo que vem de ti, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não recebo mais nada. Tudo que vier da carne ou do maligno, eu rejeito. Né? Eu dou muito conselho quando a pessoa vai cortar o cabelo. Olha, você já senta lá pensando o seguinte: Senhor, essa pessoa vai colocar as mãos na minha cabeça. É onde está o quê? A minha autoridade, a minha unção. Então, Senhor, nenhuma transferência dela para mim e nem de mim para ela. Corto toda a conexão e me cubra com o sangue de Jesus agora. E que ela possa fazer o serviço dela sem problema. Entendeu? Então, o que vai acontecer? Porque eu não sei o cabeleireiro ali da esquina, se ele é um crente ou se ele é um apóstata ou se ele é um feiticeiro. Ok? Então, nós vamos se resguardar, vigiando, porque a palavra diz que é para nós vigiarmos. Olha, eis que eu venho cedo, eis que eu venho sem demora, guarda o que tem. Como que eu vou guardar o que eu tenho? Vigiando. Porque se eu deixar disponível, passa um e cata. É igual aquelas pessoas que andam na rua olhando o celular. Aí passa o ladrão, leva embora e ela fica, foi embora. Porque ela não vigiou. Então, é o homem carnal e natural na vida dos outros que irá tentar e removerá a coroa através de circunstâncias naturais ou ao seu redor, para acabar com a sua vida espiritual. Irmãos, esse exemplo que eu te dei acaba com a vida espiritual da pessoa. Pode vir através de acusação também, pode ser de culpa, através de vergonha,
através de pecado e de outros contra a sua vida, através de ofensas ou o nosso próprio pecado, ou a iniquidade que nós carregamos, também nós podemos perder. Todas as vezes que eu me rendo a alguma coisa que não está dentro da vontade de Deus, e eu me deixo levar, eu acabo deixando a minha coroa cair da cabeça. E quando a coroa cai da sua cabeça, o diabo corre e pega. É como se ele estivesse lá na dimensão que ele executa os seus planos malignos e a sua macomunação com o inferno, ou os seus asseclas e demônios. É como se ele tivesse uma sala de troféu e ali ele vai dizer, olha, a coroa que eu peguei do fulano, da fulana, do ciclano. Agora eu quero ver. Entendeu? Ah, aquela irmã orava muito, agora ela não ora mais. Ah, aquele lá orava pelos enfermos, vivia fazendo visita para os enfermos, nos hospitais, e agora ele não vai mais. Ah, aquela ali também fazia muita visita nas prisões, para as mulheres, para homens, fazia culto ao ar livre, e não fazem mais. Com a perca da coroa, vem a perda daquele fluxo relevante da unção da vida do reino. Ou seja, é como se você apagasse a luz e você parou as suas atividades, fechou por hoje. A mão do homem são as escolhas de outros e o comportamento dos outros contra você, frequentemente contra a sua vontade e as suas escolhas. É o que eu falei. A mão do homem, ela pode vir contaminada, ela pode ser um homem que tem uma vida totalmente destrutível sexualmente, ou ele tem as finanças toda quebrada e ele vem e põe as mãos. E aí é mais ou menos aquela história. A irmã A, ela vai lá na irmã B, e aí elas vão... a irmã A que foi lá na irmã B, ela vai fazer o quê? Ah, vamos consultar a profetisa ou o profeta lá, o B, para que a nossa vida de casado melhore, porque o meu marido está assim, está assado, cozido e frito. Só que aí quando chega lá na irmã B, a irmã B nem marido tem, às vezes ela está flertando ou está tendo um caso oculto, as finanças dela estão toda quebrada, ela tem um filho de cada pai. E que bênção que você vai levar desse lugar? Você vai levar maldição. E isso acontece todos os dias. E isso acontece direto. E aí quando você vê, a pessoa acaba até, não só perdendo a coroa, fica até endemoniado, né? Porque dependendo da situação, até os demônios que estão lá na casa da irmã, vêm para sua casa. Então, preste atenção. A mão do homem são escolhas de outros. E o comportamento de outros contra você, que seria, que eu falei, acusação, perseguição e etc. Frequentemente contra a sua vontade e as suas escolhas. Mas também eu posso perder pela minha escolha quando eu me rendo. Por exemplo, nós temos uma cobertura apostólica, mas de repente o nosso apóstolo fala assim, eu vou ungir vocês ao apostolado porque Deus falou comigo. Mas Deus não falou comigo. Então, se Deus falasse comigo, seria tudo bem para o apóstolo. Mas Deus não falou comigo e com meu marido. Como que nós vamos ser ungidos a alguma coisa que Deus não deixou no nosso espírito? Então nós não podemos receber. Mas eu quero estar no lugar mais alto, no pódio, e ser aclamado. O que eu vou fazer? Tudo bem. Aí eu aceito a unção e perco a minha coroa. As pessoas vão ver a unção? Vão. Mas o diabo também vai ver que eu perdi a coroa. Por orgulho e soberba. Então, como eu reconheço onde eu perdi uma coroa ou que ela foi removida da minha vida? É bem simples, na verdade. E eu não posso fazer algo que eu costumava fazer. Eu não posso fazer algo que eu costumava fazer. Vamos lá. Você lida com uma coroa sendo derrubada da sua vida ao voltar ao último lugar
que você experimentou aquele elemento do reino, ou a última vez que aquela experiência estava acontecendo com você, quando ela parou. Exemplo que eu já dei, tá? Você era uma pessoa de oração, você era uma pessoa de jejum, você era uma pessoa que meditava na palavra, você era uma pessoa que lia a palavra, que orava com os enfermos, que tinha relógio de oração que você fazia, de adoração. Então você tinha uma vida e de repente parou. Como que parou de repente? Né? Opa, pera lá. Né? Você fazia culto nos lares. Pum, parou. Mas por que parou? O que aconteceu? O que te levou a essa motivação? Nós paramos alguma coisa em nossa vida e nós precisamos ver por que foi parado. Foi parado porque o ciclo virou, né? Mudou o ciclo, o tempo, a estação, ou porque eu fui roubado em alguma coisa? Nós temos que ver, tá? Então algo irá acontecer e você não irá sentir vontade de viver mais, porque a sensação do roubo, o nosso espírito sente como se foi uma morte para nós. É como se nós estivéssemos de luto no nosso espírito e nós estamos fragilizados e a gente não tem mais vontade de viver, porque parece que se rompeu algo, se foi embora algo. E às vezes dá aquela sensação de tristeza, de angústia. Eu perdi alguma coisa, mas agora onde que eu perdi isso? Aonde foi que eu perdi? E aí as nossas emoções ficam embaraçadas. É a coroa, aí você precisa fazer o quê? Você precisa resgatar. Então eu vou falar alguns modelos de coroa que nós temos, tá? Coroa da justiça. É a coroa que nos dá domínio, porque a corrupção não pode tocar a justiça. Está lá em 2 Timóteo 4,8. Esta coroa é recebida na salvação. Ela é base de todas as outras camadas, porque sem a justiça, nada pode se assentar com firmeza em sua vida. Justiça, basicamente, significa como se eu nunca tivesse pecado. A cruz e a salvação em nossas vidas libera justiça. Bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça. Romanos 4,6. Então a justiça, essa coroa da justiça que eu recebi, que você recebeu, é como se Deus falasse, você nunca teve pecado, porque toda escrita de dívida foi cravado naquela cruz. Então você tem essa coroa. Eu posso perder essa coroa. Você pode perder essa coroa. O que você precisa se manter? Dentro da justiça de Deus. Buscando o quê? Santificação. E nós podemos perder por qual motivo? Porque nós temos várias coroas que o Senhor vai dando ao longo da nossa vida. De intimidade, de busca. De encontros com Deus. E de repente nós podemos, sim, perder uma coroa, 2, 3, várias ou todas. É um problema muito sério. Coroa da vida, Tiago 1,12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Essa é a coroa que é recebida através de provações da vida, como nós lidamos com tentações, chegando a um lugar de abandono expressivo e amor por Jesus Cristo, conforme nós experimentamos a vitória sobre o nosso pecado. Então, o que quer dizer tudo isso que eu li agora? Essa coroa da vida você recebe mediante o que? As provações. Nós temos um ano letivo com o Pai, que é o nosso professor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que nos ensina todos os dias, tá? E no final do ano a gente tem a prova, se nós vamos passar para o segundo ou não. Então, o que acontece? Se na hora da prova eu recuo, se na hora da prova eu fujo, se na hora da prova eu baixo a guarda, o que vai acontecer comigo? Eu vou ser reprovado. Eu não vou ter essa coroa da vida, eu posso perdê-la. Ou nem chegar a ganhá-la. Né?
Sabe aqueles irmãos que vivem, irmão, ora por mim porque eu estou na prova. Que prova? Que tipo de prova? Ter dinheiro? Não tenho dinheiro, estou na prova. Não, isso não é prova. Isso não é prova. Não ter dinheiro. Eu estou com uma... Não, também não é prova. Provações é bem diferente. Quando nós somos provados, quando você passa por uma situação delicada, adversa, você é como se tivesse a porta fechando, só vai passar você, nem roupa tua vai passar. É o que nós estamos vivendo esses dias, de situações que o Senhor está nos chamando e você vai ter que se render. Nem a tua roupa vai passar, porque o lugar é estreito e o Senhor está dizendo, vem que eu te tomo pela mão. Mas nós olhamos para o mundo, olhamos para as circunstâncias e, não, Senhor, vou esperar mais um pouco. Então você não passou por provação. Você não está passando por provação. Você não está passando, não, porque o que você fez? Recuou. Tentações. A tentação, ela vem diante de você. Agora cabe você, se você vai ceder a ela ou se você vai resistir. Então, a palavra de Deus diz que se eu resistir, o que o diabo faz? Ele vai fugir de mim. Agora, se eu ficar naquela indecisão, eu posso cair. Então, aqui eu coloquei, chegando ao lugar de abandono expressivo. Mas o que? Amor por Jesus Cristo. Conforme nós experimentamos vitória sobre o nosso pecado. Essa expressão desse amor por Cristo, ele vai te levar para uma dimensão de afeto, de carinho para com Deus, e você vai resistir às tentações, e você vai passar pelas provações, porque você ama Deus. Extrair do governo, da coroa da vida, libera dentro de mim a vida de Deus. Extrair do governo, da coroa da vida, tá? Porque coroa, lembra que eu falei? Ela nos dá poder, autoridade, governo, entendeu? Territorial ou ao redor da onde você está se movendo. Então, extrair o governo dessa coroa da vida libera dentro de mim a vida de Deus. Ou seja, quando eu começo a entender que essa coroa está sobre a minha cabeça, tá? Eu tenho a coroa da vida, você tem a coroa da vida, então você vai extrair dela o governo. E ela vai liberar de nós a vida de Deus. Isso, então, libera a vida de Deus dentro dessa dimensão do Espírito, através de nós, vindo do meu Espírito, através da minha alma e do meu corpo. O meu corpo será avivado porque ele estará cheio da vida. Então essa coroa, ela dá essa manifestação no meio das pessoas, ao nosso redor. Nós conseguimos mudar a atmosfera. Amém? Glória a Deus por isso. Coroa da glória. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. 1 Pedro 5,4. Quando Cristo em você começa a se manifestar ao seu redor, e você manifesta a Deus no mundo, ao seu redor como rei, então a coroa de glória é manifesta e revelada ao mundo espiritual. É muito interessante porque a coroa de glória não é essa glória do mundo, e nem tampouco aquilo que as pessoas dizem ao seu respeito. Não é esse tipo de glória, tá? Mas o Senhor, ele diz que quando você alcançar essa coroa que é incorruptível, tá? É uma coroa que, como que eu alcanço essa coroa? Todas as vezes que eu me lanço diante da presença do Todo-Poderoso. Nele não há corrupção. Ele é incorruptível. Então, todas as vezes que eu me lanço diante dele, eu procuro me parecer com ele, eu posso ter essa coroa da glória. Por quê? Porque eu vou começar o quê? Cristo. Quando Cristo em você começa a se manifestar ao seu redor, você manifesta Deus para o mundo. As pessoas vão começar a olhar para você e falar, opa, tem algo diferente em você. Eu quero isso para a minha vida.
e ao seu redor como rei. Então a coroa de glória é manifesta, é revelada ao mundo espiritual. E é interessante que não é só no mundo espiritual, mas ela passa a ser revelada para as pessoas, porque as pessoas vão ver um brilho diferente em você, as pessoas vão querer aquilo. Olha, você tem algo que me chamou a atenção. Elas não sabem nem explicar o mundo, mas Satanás sabe o que você tem. E ele vai tentar tirar de você. Nós temos outra coroa, a incorruptível. Todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Então, na presença do Pai, nós conseguimos essa incorruptibilidade. Ou seja, nós conseguimos essa coroa, da qual nós vamos medir. Olha, se aquilo é uma corrupção, por que eu vou contribuir para a corrupção? Se aquilo vai me trazer contaminação, por que eu vou entrar nessa? Essa coroa é representada por nosso rendimento pessoal, a vida de Deus, fazendo a vontade dele e a busca pessoal pela presença dele. Porque a menos que você entre na presença dele, você continuará corruptível. Quando está santo e justo, não pode ser corrompido. É por isso que você vai até a presença dele, para se tornar justo e limpo. Eu colocaria da seguinte forma para você entender esse pedaço. Nós viemos sujos do mundo, então o Senhor nos lava, nos coloca vestes brancas, coloca um anel no nosso dedo e coloca uma coroa. Porque nós somos filhos, tá? E como filhos do rei, nós somos pequenos reis ou pequenos deuses, que quer dizer a palavra cristão. Então, quando você é santo e quando você é justo, você não se corrompe por qualquer coisa, ou ainda que a corrupção chegue, você não vai se dar afiado a isso. A presença dele vai te tornar justo e limpo. Por quê? Porque você vai entregar as suas emoções, a sua alma, que é o nosso problema e dilema que eu tenho falado desde o princípio, que a nossa alma, que causa todas as dores de cabeça que nós temos, é a nossa alma, por causa das nossas emoções, por causa das nossas vontades, por causa da nossa escolha. Por exemplo, eu vou colocar uma escolha. Você adultera ou você vê pornografia se você quiser. Você que escolhe. Entendeu? Você não é obrigado, você faz se quiser. Por que adulterar? Por que ver pornografia? A mesma coisa eu tenho a minha vida de devocional com Deus, eu faço se eu quiser. Agora, se eu não fizer, o que eu estou fazendo? Eu estou me prejudicando a mim mesmo. Então, quer dizer, o meu curso de se tornar cada vez mais santa, de se tornar cada vez mais limpa, esse curso pode ser atrasado. Mas quando eu coloco prioridade em buscar a presença do Senhor, a me santificar e a me limpar, então eu vou começar a me render. E quando eu começo a me render, as minhas emoções, a minha alma também tem que se render. Porque o salmista Davi, ele diz lá no Salmo 42, 43, cala-te, alma, dentro de mim e espera em Deus, pois ainda eu verei. Então você precisa dar ordem para a tua alma. Como assim? Eu vou dar ordem para minha alma? Quando você calar a sua alma, porque a alma, ela quer satisfazer a carne. E quando você dá lugar ao seu espírito, então o seu espírito vai começar a crescer. Então você vai entrar dentro dessa coroa de incorruptibilidade. Então eu preciso me vestir. Eu preciso preservar essa coroa para não se corromper por qualquer coisa. Ah, mas fulano faz. Por que eu não posso fazer? A igreja lá do B faz. Por que eu não posso fazer? Entendeu? Olha, a intimidade com o Pai é cada um. Entendeu? Por exemplo,
as pessoas, tem lugares que eles falam assim, por exemplo, saiu aí um local de congregação da graça, tá? E aí eu posso fumar, eu posso adulterar, eu posso me prostituir, eu posso usar droga, porque eu sou salvo mesmo. Mas é isso que a Bíblia diz? Não é isso que a Bíblia diz, então começa por aí. Coroa do óleo de unção. Nem sairá do santuário para que não profane o santuário do seu Deus, pois a coroa do azeite da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. Essa coroa é dada nos lugares que nós encontramos a presença de Deus, em uma forma profunda de relacionamento, e é mantido pela nossa conexão diária com Deus. Toda vez que você expressa esse relacionamento e você traz o reino, a coroa é magnificada em sua vida. Ou seja, você vê uma pessoa ministrando a palavra, você, dependendo da sua bagagem espiritual que você tem, da sua formação, do seu envolvimento com Deus, você vai ter uma dimensão. Se aquela pessoa tem unção no que está falando ou não. Às vezes aquela pessoa, ela está até falando em línguas, ela está pulando, ela está gritando, ela está que parece que o céu desceu. Mas ela está oca, vazia, como uma lata, só faz barulho. Mais nada. Eu já falei isso no particular com vocês, de algumas situações como essa que acontece, mais ou menos assim, eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um amigo que ele dizia assim, de manhã o cara vai, espanca a mulher, os filhos, o cachorro, e à noite ele está profetizando na igreja, e todo mundo diz, ó, glória. Mas a fonte está suja. A fonte está contaminada. E aí? Então nós temos que parar para ver, tá? Eu preciso ter essa intimidade profunda com Deus, esse relacionamento diário, para expressar realmente o reino, para expressar realmente a unção. Porque quando eu tenho unção, o inferno vai retroceder, os demônios vão bater em retirada. Coroa do regozijo. Por quê? Qual é a nossa esperança ou gozo? Ou coroa de glória? Porventura, não o sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Aqui em 1 Tessalonicenses 2,19 está falando isso. Mas o Senhor também, ele diz lá em, acho que é Neemias, eu acho que é Neemias ou Esther, que ele fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Então o Senhor, ele tem o quê? Alegria, regozijo. Significa ter, um transbordar de alegria, com a habilidade de expressar isso. O mundo demoníaco olha para você e se pergunta, quanta alegria você tem? Porque veja só, se você estiver fazendo alguma coisa para o Senhor que te traz peso, que te traz, eu não queria fazer. Ora, se você não está fazendo por alegria, ora, se você está fazendo como se fosse um peso, algo que está te pesando, algo que está tudo errado, porque a bênção do Senhor, ela não acrescenta peso, nem dor. Então, servir ao Senhor é com alegria. Entrar pelas suas portas com cânticos, com adoração, Salmo 100. Então, servir ao Senhor com alegria. Não tem como. Então, o Senhor, ele vai se alegrar também por causa da alegria que eu tenho em servi-lo. Eu posso estar cansada, eu posso estar debilitada, mas quando diz, vamos fazer isso para o Senhor, eu tenho alegria. E eu preciso ter essa alegria, ainda que eu esteja cansada, debilitada. Essa alegria, ela não vai fugir de mim. Por quê? Porque eu amo o meu Senhor. O motivo da minha existência é o Senhor. Bom, nós vamos falar também das coroas ruins. Existem algumas coroas ruins. A primeira é encontrada lá em 1 Coríntios 9, 25, que todo atleta em tudo se domina. Aqueles
para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Aqui já fala de 2 tipos de coroa, né? Da ruim e da boa. É chamada de coroa da corrupção. Ela é conhecida como a coroa dos seus esforços. Por isso que nós não fazemos as coisas para o Senhor pela força do braço. Nós fazemos porque amamos o Senhor. Nós levamos as nossas ofertas e os nossos dízimos com alegria, por vontade própria. Não, eu tenho que dar. Se você vem com esse sentimento no coração, no altar do Senhor para sacrificar, nem sacrifique. Guarda então para você. Fica sem dar. Por quê? Porque você tem que dar? Não, eu dou com alegria. Nós fizemos um voto da festa do tabernáculo do ano passado para cá, 1 ano. E não era para dar uma oferta igual ou menor, tinha que ser sempre mais. E a mesma quantia que você colocasse no gasofilácio, você deveria depositar na sua conta, na sua poupança. Por quê? Ao final de 12 meses que nós chegamos, né, na festa do tabernáculo de novo, você teria um montante na sua conta. Porque esse dinheiro era algo que era para você guardar. Deus, ele tem um propósito por causa disso. Nós votamos. E a Bíblia diz que se não for para você cumprir o voto, então nem vote. Não faça voto de tolo. Agora veja só. Se isso me custa, então não vote. Eu vou ofertar. Chega na hora da oferta. Mas eu não vou dar. Meu dízimo, já pensou? É muito dízimo que eu vou dar. Então não dê. É melhor não dar. Entendeu? Porque senão, o que você vai provar para o Senhor? E o Senhor, ele sabe, ele vê todas as coisas. Você está fazendo por amor, por vontade própria, ou você está tipo, vou me esforçar na frente das pessoas, passar uma coisa que eu não sou. Sendo que lá dentro, a sua motivação, Deus está pesando. Então veja bem, você quer ser abençoado? Eu estou dando um exemplo de oferta. Eu estou dando um exemplo de voto. Mas, por exemplo, até varrer a igreja, se é uma obrigação, não faça. Tem que varrer a porta da igreja, tem que lavar o banheiro. Não, então, se é peso, não faça. Por quê? Se eu estou na casa do Senhor e precisa fazer alguma coisa, eu estou para servir o meu Senhor. Eu não estou para servir a homens. Outra é encontrada lá em Isaías 28:1. Ai daquela coroa. Aí fala, orgulho dos bêbados de Efraim. Eu não coloquei todo o versículo. Então a coroa do orgulho. Essa é outra coroa ruim. Tá? E muitos não abrem mão dessa coroa. Eles se assentam e eles parecem que andam amarrado nela. E eles não se rendem. Não entregam para o Senhor. Outra encontrada lá em João 19:2. Os soldados teceram uma coroa de espinho. A coroa de espinho, a qual Jesus usou para carregar cada pedacinho quebrado e corruptível da coroa. É por isso que Jesus teve uma coroa de espinhos colocada em sua cabeça, para nos dar o poder de pegar as nossas coroas de volta. Veja bem, Cristo, ele foi coroado com zombaria. Lá em João fala que eles teceram essa coroa e colocou sobre a cabeça de Cristo, certo? Muito bem. O que Jesus estava se vestindo? Ele estava se fazendo maldito por nós. Então essa coroa, ela tipifica a coroa de pecado. Uma coroa de contaminação. Que Jesus se vestiu de maldição. E maldito era todo aquele que fosse pendurado no madeiro. Está lá em Gálatas 2. Ele tomou o nosso lugar. Para que eu e você pudéssemos ter vida. Para que eu e você pudéssemos hoje ter esse privilégio de ter relacionamento com Ele, de se parecer com Ele. Então, a coroa de espinho, ela não é uma coroa boa. É uma coroa que me lembra do pecado,
que eu vim de uma destituição, de uma destruição familiar, de que a minha descendência toda corruptível, porque nós somos o quê? Nós somos filhos antes de Adão e Eva, que entrou o pecado no mundo e nos sentenciou à condenação. Mas Cristo é o segundo Adão. Ele se fez maldito em nosso lugar e ele nos comprou a vida eterna. Então, essa coroa não é uma coroa boa, ela vai te remeter o quê? À condenação, ao pecado. Então eu não posso querer me vestir com coroas de pecado, aquilo que me afasta, que me separa de Deus. Bom, vamos lá. Como eu perdi uma coroa? Então, através de circunstâncias naturais, de repente, foi como se o interruptor tivesse sido desligado e a alegria de lutar não estava mais lá. Você já experimentou isso? Muitos de nós têm esse problema. É aquela condição que eu disse, fazíamos e não fazemos mais. Orávamos tanto durante o dia e nas madrugadas agora não oramos mais. Nós adorávamos o Senhor, nós tínhamos horários específicos, agora não fazemos mais. Então, onde que aconteceu isso? Onde que eu perdi isso? Ou alguém te entristeceu, ou palavras de maldição que foram liberadas e te trouxe esse peso e você perdeu a coroa da alegria, né, do regozijo. O que houve? Então veja só, nós precisamos trajetar essa linha de volta, como se Jesus estivesse dizendo para João lá na ilha de Pátimo: lembra da onde você caiu? Volta ao seu primeiro amor. Porque no primeiro amor nós somos inocentes, é como uma criança que ama incondicionalmente, ela desconhece a maldade do ser humano e ela ama. Pode ver, você dá uns tapas na criança e ela volta, te abraça e diz que te ama. Por quê? Ela é inocente. Então, quando Jesus diz para João: olha, lembra de onde caíste, volta para o teu primeiro amor, ele está dizendo: olha, outrora você era inocente, você fazia as coisas por amor, e agora, como você está? Olha como você está. Muitos de nós temos tido esse problema. Então agora nós vamos partir para a restauração de coroas. Como eu reconheço que as coroas foram removidas? Simples, ao olhar para o que eu não tenho hoje, que eu costumava ter ontem, ou que eu estou perdendo. Eu te garanto que você irá encontrar elementos faltando, conforme você voltar pelo caminho da sua vida. Você precisa perguntar ao Espírito Santo para te dar revelação. Se você não sabe onde uma das suas coroas foram removidas, você precisa se arrepender de permitir que as suas coroas fossem tiradas de você por outra pessoa. Eu vou te dar um exemplo básico. Por exemplo, houve uma situação na minha vida que eu ouvi uma palavra. E por causa daquela palavra eu me entristeci e deixei de fazer uma coisa. E aquilo foi o quê? Me entristecendo. E depois eu me perguntei: mas por quê? Por que eu vou deixar de fazer isso? Porque aquela pessoa pensa assim, assado? Porque aquela pessoa me ofendeu? Não. Então, qual é o caminho? Arrependimento e confissão. Não adianta. Para mim, tomar de volta aquilo que é meu por direito e aquilo que o Senhor me deu, eu preciso me arrepender e confessar. Então, se precisar liberar perdão, libera. Se foi o homem que te ofendeu, se foi o homem que te magoou, que te deixou ressentido, então libera perdão, sai daquela cena, fala para o Senhor: Senhor, eu saio daquele dia, daquela hora, mas eu não vou perder a minha coroa.
da alegria, a coroa da justiça, a coroa da vida. Eu não vou perder, Senhor. Entendeu? Você vai fazer o trajeto, porque se você fizer, você vai se lembrar quando você deixou de fazer tal coisa. Entendeu? E aí, por que você vai se lembrar? Porque até então você fazia, mas quando aconteceu aquele acontecimento, te trouxe a tristeza, aonde você foi roubado. O seu espírito sentiu o quê? Tá faltando algo. Sumiu, caiu no chão, tomaram de você. Então você precisa se arrepender de permitir que as suas coroas fossem tiradas de você por outra pessoa ou por uma situação. Caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos. Lamentações 5,16. Bem consciente, esse versículo é bem a caráter para nós hoje. Nós precisamos tomar o caminho de volta. Você é um homem também, e você pode remover a sua própria coroa ao se render a algo. Lembra que eu disse? Por uma posição, por uma fama, até mesmo por dinheiro. Pessoas que não estão nem aí. Elas perdem o legado, elas perdem a unção, elas perdem tudo por alguns minutos de fama. Então, ou por poder se assentar lá no alto e todos dizerem, ó, mas quando abrir a boca não tem nada para oferecer. Por quê? É fruto dos seus esforços. São coroas de soberba e de orgulho. Então, não tem nada para mim acrescentar. Ok? Vamos lá. Finalizando. Eu quero orar com você. Então, como eu faço o caminho de volta? Eu paro para pensar. Eu orava pelos enfermos, eu fazia visitas semanais, mensais, quinzenais, e agora eu não faço mais. Por que eu parei? Eu vou me questionar a mim mesmo e vou começar a lembrar do que aconteceu, dos últimos acontecimentos, por que eu parei de fazer tal coisa, tá? E aí eu vou, foi eu que me rendi? Eu fui roubada na cara dura? Ou alguém veio e simplesmente, sutilmente me roubou? Fiz alguma barganha? O que aconteceu? Então eu vou me arrepender e eu vou confessar o meu pecado. E eu quero orar com você. Pai, eu te agradeço porque eu sei que eu tenho a minha coroa da incorruptibilidade de volta na minha cabeça. Pai, eu te agradeço por tê-la recebido de volta na dimensão espiritual, de onde eu havia perdido ela. E eu a tenho de volta na minha vida, no nome de Jesus. Pai, pela fé, hoje eu tomo posse dessa coroa, que foi removida da minha cabeça naquela circunstância. Eu a alcanço e eu pego de volta a minha coroa das mãos do inimigo. E eu a coloco de volta na minha cabeça em nome de Jesus Cristo. Pai, pela fé hoje, eu coloco essa coroa na minha cabeça. Pai, eu recebo essa coroa de volta sobre a minha vida. Eu recebo a unção relevante de volta na minha vida. Eu recebo essa esfera de governo de volta na minha vida. Em nome de Jesus Cristo. Que você possa fazer o caminho de volta. Pensar, meditar, confessar diante do Senhor. E se atrever a entrar na dimensão espiritual ousadamente pelo novo caminho que Cristo abriu pelo sangue da cruz. E chegar diante do trono e dizer, Senhor, eu pequei, eu me rendi, ou eu me deixei ser roubada, eu me ressenti, mas eu estou aqui agora. E eu quero reaver cada coroa que eu perdi, no nome de Jesus Cristo, porque Ele conquistou todas as coisas naquela cruz. E Ele lançou ao vitupério, expôs publicamente todos os poderes de principados e potestades naquela cruz. E, Senhor, Ele cravou naquela cruz todo o escrito de dívida que era contra mim. Eu tomo posse hoje de filha,
de filho de Deus, e eu pego minhas coroas de volta na dimensão espiritual, e eu assumo minha posição como filho, como filha de Deus, na dimensão do Espírito, para cumprir o propósito eterno que Deus tem na minha vida, na sua vida, para cumprir o destino profético que o Senhor me chamou, no nome de Jesus Cristo. Amém. Que você fique com esse estudo, pense, medite, retorne nele de novo, ouça de novo, tire suas dúvidas, inbox, ok? Shalom Adonai.